Você já se sentiu como se estivesse preso em um corpo que não é seu? Já olhou no espelho e pensou: o que está acontecendo comigo? Hoje eu quero te contar a história do João e talvez a sua história também. Oi, eu sou o Dr. Otávio Varela, médico, e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 segredos que mudaram a vida do João, com respeito à perda de peso, que pode mudar a sua vida também. Agora eu vou te contar um pouquinho da história do João. O João é um cara comum. O João era um homem de 38 anos, um cara sempre animado, que gostava de andar de bicicleta com seus filhos, gostava de se divertir, jogar uma bola no final de semana. Esse é o João. Mas nos últimos anos, o João vem ganhando peso. Mesmo comendo as mesmas comidas que ele comia antes, se alimentando da mesma forma, realizando a mesma quantidade de exercício físico. João já tentou de tudo: dieta carnívora, dieta cetogênica, dieta do ovo, jejum intermitente, dieta do Mediterrâneo. João, ele chegou no ponto que ele acha que ele nasceu para ser gordo, que ele nunca vai emagrecer. João já foi na nutricionista, já fez consulta com o médico, já tomou por conta própria Ozempic, Mounjaro. Nada funcionou para o João. O que acontece com o João é que depois de fazer tantas mirabolâncias para emagrecer, ele começa a ficar descrente que emagrecer é impossível. Só que emagrecer já foi totalmente mapeado. A gente já sabe na ciência, pela fisiologia, que emagrecer é praticamente um processo matemático, obviamente com reações químicas e biológicas incluídas em todo o processo, mas é uma receita. E se você seguir adequadamente, você vai emagrecer. E eu vou começar a falar agora desmistificando essa questão, esse processo do emagrecimento. Porque não existe isso de, emagrecer não é para mim, eu sou gordo e pronto e acabou. Não é assim que funciona. Todo mundo tem a capacidade de emagrecer. Só que existem caminhos que são mais fáceis do que outros. E eu não estou falando que um caminho é fácil porque ele é errado, porque ele vai usar substâncias ilícitas. Não. Existe um caminho que é o processo fisiológico, que é um processo natural do emagrecimento. E esse processo natural do emagrecimento, ele precisa de certa etapa anterior que está relacionado com o seu psicológico, com a sua mentalidade. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, possui estruturas que elas querem manter você em uma coisa que em ciência nós chamamos de homeostase. E a homeostase é o equilíbrio. O equilíbrio do seu peso para o seu corpo é natural ter aquele peso que você tem. Vamos supor um homem de 120 quilos. Obviamente não é saudável ter 120 quilos, mas para aquele cérebro, 120 quilos é normal. E ele pensa que está saudável, entende? Então, antes de que exista um processo de emagrecimento, deve-se mudar esse termostato do cérebro que vai demarcar o peso no qual o corpo se encontra na sua homeostase. Esse termostato no cérebro se chama hipotálamo e existem várias formas da gente manipular esse equilíbrio. E se você não tem a capacidade, se você não faz o passo a passo para reequilibrar o seu termostato do cérebro de peso para baixo, não importa o quanto você emagreça, não importa quanto de cardio você faça, não importa quantos dias de jejum você faça, você vai voltar para aquele peso, porque o termostato vai voltar você para o seu equilíbrio. Então, você tem que mudar o seu termostato, você tem que mudar o seu equilíbrio no seu nível hipotalâmico. Se você não mexer no seu hipotálamo, se você não reorganizar os seus horários, se você não modificar o seu metabolismo, é como se o seu corpo fosse um barco e ele tivesse um furo. E você pode fazer a força que for para remar esse barco. Se o barco estiver furado, você vai continuar afundando. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é consertar o buraco, o furo desse barco. João comia pão branco no café da manhã, suco de caixinha à tarde, junto com o almoço, bolachinha recheada ali no café da tarde. Nada demais, né? Só que o que o João não sabia é que ele estava alimentando um ladrão escondido. O ladrão escondido é o pico de insulina.
E toda vez que o João comia carboidrato refinado, xarope de milho, açúcar, a insulina aumentava. E você sabe o que fazia com o João, o aumento da insulina? Duas coisas. Primeiro, inibia a queima de gordura do João. E, em segundo lugar, ordenava que o organismo aumentasse a produção de gordura. Então, eu comecei a organizar a casa metabólica do João. Primeiro, mudança de alguns alimentos. João, troca o pão branco por ovos no café da manhã. Em vez de você tomar suco de caixinha, adoçado com xarope de milho, tome água com limão. Corte. Não é negociável a bolachinha recheada. Um pacote que custa R$8, R$7, tem as calorias que você deveria consumir em um dia. Quem consegue ficar um dia com um pacotinho de bolacha, você come aquilo em 10 minutos. Em vez de consumir isso à tarde, ali no escritório, no lanche da tarde, consuma frutas, um shake de proteínas, um whey protein. Em um mês, com essas modificações, selecionando melhor os alimentos do João, estabelecendo horários para ele se alimentar, João foi naturalmente emagrecendo. Ele ativou a fornalha do emagrecimento. Ele acendeu a chama da queima de gordura. E sem os picos de insulina, ela não ia se apagar. Eu expliquei para o João que no processo de emagrecimento, nos processos metabólicos que vai diminuindo o peso de uma pessoa em processo de emagrecimento, eu gosto de fazer uma analogia que o corpo e o metabolismo funcionam como se fosse um trem a vapor. O trem a vapor, ele funciona de uma maneira muito particular. Ele é bem diferente de um carro de Fórmula 1. O trem a vapor ele é lento, mas ele é forte. Ele é capaz de percorrer grandes distâncias. Por isso que, analogicamente, ele é muito mais parecido com o metabolismo do que um carro de Fórmula 1. Porque o corpo não está feito para dar um tiro de 100 metros e aquilo seja útil para você emagrecer. Porque o processo de emagrecimento ele precisa de tempo, ele precisa de uma história. Porque matematicamente vocês vão ver que 1 quilo de gordura apresenta entre 7.700 a 9.000 quilocalorias. E para perder isso em déficit calórico não é fácil, isso necessita tempo. E fazendo essa analogia com o trem a vapor, o segredo é que nós temos que manter o metabolismo sempre caminhando na mesma direção. E como eu faço isso? Primeiro, eu não posso frear esse trem. Esse trem tem que ficar a maior parte do tempo possível na trilha, lento, mais adiante. E como eu faço isso? Eu evito os picos de insulina. Quais são as estratégias para eu realizar essa manobra de evitar o pico de insulina? O jejum intermitente é maravilhoso. O consumo de carboidratos de maneira moderada e carboidratos que não geram pico de insulina, que são os de baixo índice glicêmico, certo? E deixar sempre a fração de carboidrato na sua dieta, em algumas dietas seria até bom deixar nula, ou em uma quantidade pouca, uma fração pequena daquela sua alimentação. Tudo isso vai manter o seu trem a vapor sempre adiante. Aí, para emagrecer e chegar no seu objetivo da barriguinha trincada, é questão de tempo. Mantenha a fornalha desse trem sempre alimentada e paciência. O objetivo vai chegar. Vou entrar agora numa seara que ela é muito importante quando se trata do termostato do emagrecimento, o hipotálamo do João. Eu fiz uma analogia simples, explicando ao João como funcionava o corpo dele e por que ele tinha essa dificuldade para emagrecer. Pensa que o seu metabolismo é sua casa, certo? E o que acontece se você ficar uma semana sem lavar a louça da sua casa? Você deixar de limpar a frente, você deixar de aparar a grama. Sua casa vira uma bagunça, não vira? Vocês concordam comigo? Vira uma bagunça. O corpo e o metabolismo é como se fosse uma casa. Literalmente, né? Porque a nossa primeira casa é o nosso corpo. E os processos biológicos, processos bioquímicos que acontecem ali no metabolismo intermédio, que é onde ocorre realmente a queima de gordura, vulgo beta-oxidação, ela precisa de organização. Seu corpo não pode estar com
variabilidade de insulina altíssima, variabilidade dos horários, cortisol nas alturas, aquela pessoa que não tem horário para nada, sabe? Aquela pessoa que almoça 5 da tarde, que nem toma café, aí janta 3 x-tudo e uma pizza. Essa pessoa fazendo analogia, é a pessoa que não limpa o seu quintal, que não lava a sua louça. A casa dela tá uma baderna. E eu passei 3 metas pro João para ele ir organizando. Como que você organiza sua casa metabólica? Nós colocamos horários, hidratamos bem e dormimos bem. 3 meses depois, João perdeu 8 quilos. Mas esses 8 quilos não foi a parte mais importante, foi a mudança de mentalidade e a mudança no estilo de vida. João agora consegue brincar com seus filhos, voltou a andar de bicicleta, voltou a caminhar, voltou a praticar esporte, jogar bola no fim de semana e voltou até a autoestima. Agora ele se olha no espelho e fica feliz. O João achava que o corpo dele era inimigo dele, que tinha alguma coisa errada. Mas não, ele só precisava de uma orientação adequada e cuidar de verdade do corpo dele, cuidar realmente da saúde dele e não culpar o corpo dele como se ele fosse um problema. Nunca é um problema. E agora eu te pergunto, você quer ter esses resultados que o João teve? Se você quer, eu te faço um convite. Realize mudanças no seu estilo de vida. Coloque horários para comer. Selecione melhor seus alimentos. Se for preciso, contrate uma orientação de profissional para te ajudar. Tem horário para dormir, tem horário para acordar. Se hidrate adequadamente. Faça todas essas dicas que eu te passei durante esse vídeo e tenha um pouco de paciência com você mesmo, com o seu metabolismo. Tenha um carinho com o seu corpo, certo? Se você fizer isso durante 3 meses, eu te garanto que você vai ter um resultado que vai te surpreender. Agora, de coração, eu espero ter ajudado você de verdade. Fiz esse vídeo aqui realmente para tentar ajudar, porque eu sei que é um problema recorrente e que gera frustração. Então eu espero de verdade que tenha ajudado esse vídeo. Se você gostou, se você se inspirou com esse vídeo, se você vai começar a fazer sua dieta e vai perder esse peso e vai emagrecer de uma vez por todas, curte, comenta aqui embaixo, mande esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai se beneficiar com ele, um amigo que está no mesmo processo, está aí na luta do emagrecimento, tá certo? E vamos caminhar para ser mais saudável, ter uma vida mais ativa. Se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar aqui para te dar aquela ajuda, aquele empurrãozinho para você alcançar o seu objetivo. Eu sou o Dr. Otávio Varela e eu vou transformar a sua mentalidade e o seu corpo, mudando o seu estilo de vida com profissionalismo e ciência.